E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos pensar em algo que podemos modelar com equações diferenciais. Vamos dizer que nós temos um objeto aqui e que a temperatura dele possa ser mais quente ou mais fria que a temperatura ambiente, ou seja, dois cenários possíveis. E o que queremos saber nessa aula é o quão rápido ele esfria ou ele esquenta. E, para fazer isso, vamos pensar do jeito que Newton pensou, e é o que chamamos de lei de resfriamento de Newton. Basicamente, a lei de resfriamento de Newton diz que a variação da temperatura em relação ao tempo tem que ser proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do ambiente. E, claro, se uma coisa é muito mais quente do que a temperatura ambiente, a taxa de variação deve ser bem inclinada com rápida redução da temperatura. Mas, se uma coisa é muito, mas muito mais fria que a temperatura ambiente, sua temperatura deve subir bem rapidamente. E se essas temperaturas são iguais, significa que não vai ter uma variação. E uma temperatura negativa significa uma mudança instantânea negativa. E como podemos ter essa variação negativa no caso onde a temperatura do objeto é maior que a temperatura ambiente? Para isso acontecer, esse k tem que ser negativo. E se você não gosta de um k negativo, você pode colocar um sinal de negativo aqui antes, e aí o valor do k será positivo. E isso até faz sentido agora, né? Porque se a temperatura do objeto é maior do que a temperatura ambiente, isso aqui vai ser positivo e a nossa taxa de variação vai ser negativa, já que está resfriando. Agora, se a temperatura do objeto for menor do que a temperatura ambiente, então essa diferença vai dar negativa. E como tem um menos aqui, essa parte vai ficar positiva. Isso, claro, assumindo que o k é um valor positivo, e aí a nossa taxa de variação vai ser positiva, o que está indicando que a nossa temperatura está aumentando. Eu espero que isso tenha feito algum sentido, tá? Basicamente, a nossa constante k pode depender do calor específico do objeto, o quanto essa superfície está exposta a esse calor ou a qualquer outra coisa. Ok, agora que entendemos isso, será que nós conseguimos generalizar a solução dessa equação diferencial? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Eu vou te dar só uma dica. Essa é uma equação diferencial separável. Então, vamos lá. Vamos resolver isso juntos. O que temos que fazer aqui é colocar todos os t's maiúsculos de um lado e o dtzinho do outro. Claro, isso pode parecer um pouco confuso, mas é porque estamos utilizando as mesmas letras, né? O T maiúsculo é da temperatura e o T minúsculo é do tempo. Então, como podemos manipular isso aqui algebricamente? A primeira coisa que podemos fazer é dividir ambos os membros dessa equação por T menos TA. E, claro, eu estou considerando que essa temperatura ambiente não varie com o tempo, portanto, ela é uma constante, ou seja, estamos considerando que a sala é grande o suficiente para que esse objeto não mude a temperatura do ambiente. Então, dividindo ambos os membros da equação por isso aqui, e aí vamos ficar com 1 sobre t menos ta, que multiplica dt maiúsculo sobre dt minúsculo, que é igual a menos k, e se multiplicarmos ambos os membros dessa equação por dtzinho, nós cancelamos esse dt com esse, e aí ficamos com 1 sobre t menos ta vezes dt maiúsculo, que é igual a menos k dt minúsculo. E o que podemos fazer agora? Nós já vimos equações diferenciais separáveis que nós podemos integrar ambos os membros dessa equação, e a integral disso aqui vai ser o logaritmo natural do valor absoluto do que temos no denominador. Você pode utilizar substituição, se quiser. Enfim, nós temos várias aulas a respeito disso. Então, vamos ficar com ln do módulo de t menos ta, que é igual à integral disso aqui, nós podemos resolver
colocando esse menos k para frente da integral, já que ele é uma constante, e aí vamos ficar com a integral de 1 dt, que dá t. E aí vamos ficar com menos kt mais uma constante c aqui. E aplicando a definição de logaritmo, nós vamos pegar e elevar a isso, e a resposta tem que ser t menos ta. Ou seja, o módulo de t menos ta é igual a e elevado a menos kt mais c. E, claro, isso vai ser igual a e elevado a menos kt, que multiplica e elevado a c, ou seja, eu apliquei apenas uma propriedade de potência aqui. E como e elevado a c é uma constante, eu posso chamar isso aqui de c1, isso aqui de c1, aqui c1, e, com isso, toda essa parte vai ser uma única constante c, ou seja, vai ser a mesma coisa que c que multiplica e elevado a menos kt. E aqui já estamos achando algo parecido com o que fizemos quando modelamos população. Então, ficamos com o módulo de t menos ta igual a c que multiplica e elevado a menos kt. E, olhando para a temperatura da nossa xícara e a temperatura ambiente, vamos pensar no cenário onde a temperatura desse objeto é maior ou igual à temperatura do ambiente. Esse é o cenário, digamos, onde a temperatura do objeto é mais quente. Quando isso acontece, o valor dessa diferença é positiva ou é igual a zero, e, por isso, não precisamos desse módulo. E aí, sem o módulo, eu posso somar ta a ambos os membros da equação e escrever a temperatura como uma função do tempo, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à constante c, que multiplica e elevado a menos kt mais ta. Então, essa aqui é a solução geral no caso em que a temperatura do objeto é maior ou igual à temperatura ambiente. No nosso caso, a xícara seria mais quente do que a temperatura ambiente. Agora, no caso onde a temperatura do objeto é menor do que a temperatura do ambiente, isso aqui vai ser negativo. E, como o módulo é sempre um valor positivo, nós temos que colocar um menos aqui antes do módulo para garantir que essa diferença seja positiva. E aí, vamos ficar com ta menos t, já que multiplicamos a diferença por menos 1, que é igual a c, que multiplica e elevado a menos kt, e aí, somando t a ambos os membros dessa equação, vamos ficar com t como uma função do tempo, e eu já posso multiplicar ambos os membros da equação por menos 1 também, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à temperatura ambiente menos c, que multiplica e elevado a menos kt. Só para não criar uma confusão aqui, eu subtraí ambos os membros da equação por menos ta, mas, como esse t é negativo, eu já multipliquei ambos os membros dela por menos 1, invertendo o sinal dessas duas coisas. Então, esse é o caso onde a temperatura ambiente é mais fria. Então, essas duas são as soluções gerais dessa equação diferencial que vimos baseada na lei de resfriamento de Newton. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!